Bom dia, pessoal. Esse aqui, para quem acompanhou meu vídeo anterior, é o cubinho que eu estava terminando de ciclar que eu mencionei naquele vídeo. Ele é um cubo de 47 litros, mas como eu coloquei bastante substrato, tem essa Dragonstone grande aqui, tem redução, eu acredito que deve estar por volta de 40 litros aí de quantidade de água, assim. E ele ficou bastante tempo, uns 15 dias com a água turva aí. Eu coloquei alguns aceleradores biológicos aqui para poder melhorar isso. Eu tenho o básico aqui necessário, né? Tenho um termostato lá no fundo de 50 watts. Eu tenho o CO2 caseiro também injetando nesse aquário, igual eu tenho no outro. Tem um filtro da Samsung aqui, é o HBL 402. Se eu não me engano, ele é 350 litros hora. Tá atendendo muito bem aqui a necessidade do aquário. Eu fiz também essa luminária aqui com refletores, desde da fixação na parede aí com mão francesa até toda a parte de fiação, essa adaptação aqui para poder colocar os dois paralelos. E aqui é o seguinte, eu tenho um branco puro, que é esse aqui, de 100 watts, e tenho esse da esquerda aqui, 50 watts, onde ele trabalha só com luz azul e vermelha, tá? Eu deixo um fotoperíodo de 5 horas no máximo. Todo mundo sabe que quantidade de água, quanto menos, mais probabilidade de você ter alguns probleminhas aí. Eu tô com pequenos focos aqui de alga peteca. Tem um pouco aqui nesse Monte Carlo que ele tá pegando aqui na areia. Tem um pouco ali no fundo, nas anúbias. Mas eu já tô entrando com carbono líquido diário aqui. E eu acredito que logo mais isso vai ser controlado. De fauna aqui eu tenho meia dúzia de Tanix, que são esses carinhas aqui. E tenho meia dúzia de Tetraneon. Tenho esse cara aqui que é um Beta Splendors. E tenho dois Otocínclos também que eles estão por aqui. Olha o cara aqui. Um tá aqui. O outro tava aqui na frente também, mas já deve ter se escondido lá pro fundo. É difícil ele dar cara durante o dia. E agora a água cristalinizou. As plantas pegaram bem também. E o interessante que eu queria falar sobre esse aquário é que eu decidi montar ele no estilo old school, como o pessoal fazia antes. Antigamente o pessoal não tinha tantas opções de plantas como a gente tem hoje. Então não tinha essa variedade que você encontra hoje nos aquários plantados. E muito menos de substrato. E eu quis fazer o teste. Então aqui nessa composição eu tenho por volta de 6 centímetros de substrato contando com terra e areia para fazer o isolamento. E aqui a composição dessa terra aqui, ó, eu decidi colocar terra argilosa, porque eu estava imaginando que eu ia ter aqui alguns minerais necessários, né, para o desenvolvimento das plantas. E coloquei também humus de minhoca. Eu fiz toda essa base primeiro quando eu montei com terra, misturando esses dois componentes aí que eu mencionei agora. E aí depois eu fiz a isolação com areia de duna. E eu vou dizer a vocês, eu não é desmerecendo, nem querendo combater a indústria hoje que vende aí diversos substratos para aquário e tudo mais, mas as plantas estão muito saudáveis e eu garanto que o enraizamento delas é muito mais eficiente do que se utilizando o substrato. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui essa vista lateral. É assim, algumas aparecem aqui, ó. Eu já tenho raízes que estão lá no fundo. E eu já
retirei algumas plantas daqui para passar para o outro aquário e o enraizamento delas é impressionante. Muita raiz, raiz bem branquinha, saudável. As plantas elas crescem muito rápido aqui nesse aquário também. Toda semana eu tenho que fazer poda. Hoje, inclusive, elas estão baixinhas assim porque eu acabei de fazer a TPA. Hoje é um sábado, é dia de cuidar dos aquários aqui. Então você vê que está tudo bem podadinho. Mas elas pegam até na lâmina d'água ali. Durante a semana já cresceu. No próximo final de semana já é o tempo necessário que eu tenho para poder fazer a poda. A água também tá bem cristalina. O CO2 está funcionando legal lá no fundo. E tá tudo bem. Ah, eu tenho um camarão fantasma aqui também, mas é muito difícil de ver ele. É mais no finalzinho da tarde que ele vem aqui pra frente para comer quando eu faço a alimentação. Aqui sobre a filtragem, eu não falei do outro aquário, né? Mas do outro aquário eu tenho Matrix dentro dos filtros Enheim lá e tenho cera também. E aqui nesse filtro aqui eu tenho só Matrix, tá? Mas é uma ótima mídia também, tá trabalhando sozinha. Tá me dando bons resultados aí. O aquário ainda não tá 100% equilibrado, né? Conforme eu disse, ele cristalizou a água aí há poucos dias. Então tudo isso aqui vai se estabilizar ainda. Tem muita coisa para acontecer. Mas o mais importante que eu queria mencionar é que esse sistema da velha guarda aí de usar terra mesmo como substrato funcionou, deu certo. As plantas se desenvolveram muito bem. E para quem fala que beta não pode viver com os outros, né? Tá aí mais um exemplo. Ele é super tranquilo. Os outros peixes, como são de pequeno porte também, não estão se incomodando com ele. Tem aquela lenda que alguns podem ficar com curiosidade e ficar beliscando as nadadeiras do beta, mas aqui em casa isso aí não rola não. Beleza? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, algum comentário, alguma dica aí, fica à vontade. Falou então, até mais, tchau!